Bom dia, oitavo ano. Nosso conteúdo da prova do segundo bimestre começa a partir da página 144, tá? Quero que vocês entendam a diferença de círculo e circunferência. Círculo, por definição do que está no nosso livro, tá? É o conjunto de pontos que constitui uma circunferência. Por que uma circunferência? Porque a circunferência é só essa parte aqui, tá? Esse ponto, essa linha que envolve. Tá? Então, o círculo é o conjunto de pontos que envolve a circunferência mais o ponto localizado dentro. Então, isso tudo aqui, tá? Então, o círculo é isso tudo aqui, ó. Essa parte pintada e essa parte em volta. A circunferência só é essa borda, vamos dizer assim, do círculo, tá? Isso aqui são vários pontos que a gente chama de circunferência. Então, a circunferência é em volta. Círculo é tudo. É ele fechado, essa parte pintada. O que nós iremos ver nesse capítulo é a circunferência, tá? Circunferência, ela tem 3 elementos. Na verdade, são 2. E um é especial e recebe um nomezinho diferenciado. Aí aqui está raio, corda e diâmetro. Tá? O que é um raio? Vamos lá. Eu tenho uma circunferência. Toda circunferência, ela tem um meio. A gente chama ela de centro da circunferência. O que vem a ser um raio? Preste atenção, raio é um segmento que sai do centro da circunferência até o extremo da circunferência. Então, raio é esse pedacinho aqui, tá? Ó, vou fazer um outro, tá vendo? Ele saiu do centro da circunferência e foi ao seu extremo. Como podemos identificar os raios? Escrever. Se eu te perguntar assim, identifique o raio dessa circunferência. O centro, ela vai ter uma letrinha. Geralmente é O, tá? Não é regra que tenha que ser O, mas geralmente é O. E aqui, como eu disse para você que a circunferência são vários pontos, ó, vou colocar um ponto A e um ponto B. Nessa circunferência, então, tem 2 raios demonstrados nela. Como que eu vou indicar? Como que eu irei escrever esse raio? Ó, não é o segmento que vem do centro até a borda? Ó, o centro é O. O, A. Olha o outro, esse de cima. O, B. Todos, como é um segmento, tem que ter um tracinho em cima, tá? Vou dar um outro exemplo, ó. Sai do centro da circunferência e vem para a borda. Vou colocar agora aqui D. OD. Então, se tiver um exercício, como nós já fizemos do nosso livro, para identificarmos quais são os raios da circunferência, é dessa maneira que você vai fazer, tá? No livro de vocês tem a definição direitinho do que é raio, tá? Vou colocar aqui para vocês darem uma copiada, quem não tem livro, tá? Dá um pause, que aí tem a definição por escrito, que é raio, corda e diâmetro, que são os elementos que a gente vai estudar nesse vídeo. Então, vamos lá. Corda. Corda. Raio sai do centro da circunferência e vai aos extremos. Corda. Corda, ela passa de um lado para o outro. Ó, vou desenhar o centro aqui, ó, tá vendo? Aquela corda ali não passou do centro da circunferência. Olha, eu vou fazer outra, ó. Sai de um extremo, de um lado da circunferência e passa para o outro. Novamente, ó, daqui para cá, tá vendo? Então, aqui nesse exemplo, tem quantas cordas? 3. Como identificá-la? Da mesma maneira. Ó, vou colocar aqui, ó, D, E, F, G, H, I. Aí vou escrever. Identifique as cordas desta circunferência, ó. D, E, tracinho, H, I, F, G. Sempre com esses traços em cima. Por que eu coloco esse traço em cima? Porque se eu escrevo só a letra está me indicando ponto. Eu não quero o ponto F nem o ponto G. Eu estou indicando esse segmento, tá? Então, por causa disso que eu coloco esse traço em cima, tá bom? Aí, agora, temos uma corda muito especial,
Que corda é essa? É o diâmetro. Então, o diâmetro é uma corda, tá? Mas ele, por que ele é especial? Porque essa corda é aquela... Então, eu não passo de um extremo para o outro. E a gente tem o centro da circunferência, certo? Então, o diâmetro, ele vai passar, ó, de um lado para o outro. Vou colocar aqui, ó. É F, né? É o E e o F. Segmento, é uma corda. Mas por que ele recebe esse nome de diâmetro? Porque ele passou pelo centro da circunferência. Então, o que nós iremos concluir com isso? Vou colocar o nomezinho O. Então, você conclui que o diâmetro é F. Mas se eu pedir para você localizar os raios dessa circunferência, os raios é F. Desculpa, OF e OE. Então, o que você conclui com isso? O que é o diâmetro? O diâmetro é a soma de dois raios, certo? Isto é, o diâmetro é o dobro do raio. Vamos lá, novamente. O raio, vamos dizer que OE é um raio e mede 5 centímetros. Certo? O segmento OE, OF é um raio. Então, tá medindo 5 centímetros. E outra coisa que eu quero falar. Quando eu estou me relacionando a uma circunferência, todos os raios sempre vai ter a mesma medida. Vamos voltar aqui nessa figura. OA, OB e OD são raios. Se eu colocar que mede 5 centímetros OA, OB também tem que medir 5 centímetros. OD também tem que medir 5 centímetros, porque o raio de uma determinada circunferência tem o mesmo tamanho. A bicicleta, ela tem, vamos falar que o pneu, aquela parte preta, é a circunferência. O centro é onde está prendendo todos os raios. Então, você observe que os raios ele tem que ter a mesma medida, ele tem a mesma medida. Então, raio, cada circunferência tem uma medida de raio e todos os raios vão medir a mesma coisa. Então, eu vou continuar com o raio 5. Então, aqui eu digo também que é 5 centímetros, correto? Só que o diâmetro não é isso tudo aqui que vem. Vou botar aqui em cima o traço. Então, vamos lá. Se o raio mede 5 e o diâmetro é a soma de dois raios, qual é o valor do diâmetro? 5 mais 5. Então, o diâmetro mede 10 centímetros, tá? Vou botar aqui diâmetro, mede 10 centímetros. E o raio mede 5 centímetros. Deu para entender? Show? Então, toda vez que a gente for identificar os elementos de uma circunferência, raio parte do centro da circunferência para os seus extremos. Corda passa de um extremo para outro, tá? Passa de um extremo para outro. Diâmetro também é uma corda. Nós fizemos esse exercício lá na aula Zoom e nós vimos que aqui também EF é uma corda, mas EF recebe um nome especial, diâmetro. Ó, DE não é diâmetro, porque não passou no centro. HI não é um diâmetro, não passou pelo centro. GF não é o diâmetro, porque não passou pelo centro. É uma corda. EF é uma corda, mas também é um diâmetro, então, tá? E sempre gravando isso, que o diâmetro é 2 valores de raio. Para que isso, professora? Para a gente estar podendo agora fazer o cálculo do comprimento de uma circunferência. Agora a gente vai utilizar uma fórmula. Perímetro é a soma de todos os lados. Aí eu te dava os valores e você somava tudo. Como que em uma circunferência você vai fazer o perímetro? Então não tem, porque não tem como somar todos os lados. Então a gente fala o comprimento, o tamanho dessa circunferência aqui, ó, o comprimento desta circunferência. Então, para eu estar realizando esse cálculo, eu vou ter que utilizar uma fórmula. Qual é a fórmula? C é igual 2 vezes R, que é raio, vezes o π. Já vimos o π em alguns momentos, 2 valores de raio. Para que isso, professora?
para a gente estar podendo agora fazer o cálculo do comprimento de uma circunferência. Agora a gente vai utilizar uma fórmula. Perímetro é a soma de todos os lados. Aí eu te dava os valores e você somava tudo. Como que em uma circunferência você vai fazer o perímetro? Então não tem, porque não tem como somar todos os lados. Então a gente fala o comprimento, o tamanho dessa circunferência aqui, ó, o comprimento desta circunferência. Então, para eu estar realizando esse cálculo, eu vou ter que utilizar uma fórmula. Qual é a fórmula? C é igual 2 vezes R, que é raio, vezes o π. Já vimos o π em alguns momentos. Π é um número grego. A gente, para escrever o número, a gente usa nossos algarismos. Os gregos usam letras. E o π, ele tem um valor específico. Ele é mais do que 3,14. Mas para conseguirmos realizar o ponto, a gente vai usar somente 2 casas decimais, que é 14, tá? Então vamos voltar aqui. A fórmula. O que significa o C? O comprimento, o tamanho da circunferência. 2. O 2 é uma constante, vai sempre fazer parte da fórmula. O R vai ser o raio, tá? E o π, 3,14. Vamos lá para os exemplos. Os exercícios, eles podem vir escrito ou por figura. Então, vamos lá, o escrito. Calcule o comprimento de uma circunferência com um raio medindo 5 centímetros. Comprimento, eu já sei que eu vou utilizar a forma. Comprimento é igual 2 vezes o raio vezes o π. Então, vamos substituir, ó. O 2 é a constante, ó. Ele sempre vai estar aqui, ó, 2. Vezes, quem é o raio? Aqui, ó. Tá indicando, raio mede 5, então o raio é 5. Qual é o valor de π? 3,14. Então, eu vou fazer agora a minha multiplicação. 2 vezes 5, 10, vezes 3,14. Professora, eu quero fazer direto. Pode fazer direto, mas eu vou por parte para eu não errar. Foi? Então, vamos lá, ó. Comprimento, coloquei a fórmula. Eu identifiquei o raio, porque está escrito lá, raio mede 5. O π, como eu falei para você, sempre 3,14. Agora eu vou fazer a conta. 2 vezes 5 me deu 10, vezes 3,14. O comprimento desta circunferência, onde o raio mede 5, é de 31,4 centímetros. Agora vamos para a figura. Calcule o comprimento de cada circunferência. Olha, eu estou olhando aqui o exemplo 1. O exemplo 1 está me mostrando um raio. Ó, partiu do centro da circunferência até a borda, tá vendo? Então, comprimento, novamente. Comprimento é igual 2 vezes o R vezes o π. Comprimento, ó, o 2 aqui, ó. 2 vezes, quem agora? 3. Vezes o π, que é 3,14. Multiplicando, 6 vezes 3,14. Comprimento é igual a 6 vezes 3,14, 18,84 centímetros. Viu? É a mesma coisa quando tem a figura. Só que aqui eu tenho que prestar muita atenção nisso. Eu quero o comprimento desta circunferência. Só que a circunferência, ela não está me demonstrando o raio, porque aqui é o centro, ó. Então, você observa que passou. O que eu tenho ali é o diâmetro. Então, vamos lá, galerinha. O que eu acabei de falar? Que o diâmetro são 2 raios. Então, se eu tenho um diâmetro que mede 8 e são 2 raios, então eu tenho o quê? Um diâmetro que mede 4 e o outro que mede 4. Na fórmula, eu uso diâmetro ou eu uso raio? Eu uso raio. Então, na hora que aparecer um diâmetro, eu divido ao meio, tá? Eu parto ao meio. Então, ó, comprimento é igual a 2 vezes R vezes π. 2 vezes, agora o raio aqui, o diâmetro é 8. Então, qual o valor que eu tenho que colocar ali do raio? Não é 8, porque o diâmetro é 2 raios, eu preciso só de 1. Então, se eu tenho 8, tenho que dividir ao meio, 4. Então, aqui vai entrar o número 4, vezes 3,14. Fazendo essa multiplicação, deu 8 vezes 3,14.
O comprimento de 8 vezes 3,14 é 25,12 centímetros. Deu para entender? Deu, ficou claro, fizemos exercício. Vamos realizar mais exercícios. Aguarde um momentinho que eu vou voltar com a área do círculo. Só um instante embaixo. Vamos lá, continuando. Agora é a área do círculo. Por que a área do círculo? Lembrando que quando a gente viu o comprimento é em volta. Agora eu vou fazer a área. A área é aquela parte toda pintada da circunferência. Isso tudo aqui dentro. Então não vai ser a área da circunferência, vai ser a área do círculo, tá? Vamos lá. É a nossa fórmula, tá? A é igual raio elevado ao quadrado vezes π. A área R, raio π, 3,14. Vamos lá aos exemplos. Determine a área de um círculo cujo raio equivale a 10. Já está aqui na fórmula, então eu só vou substituir. Quem é o raio? 10 elevado ao quadrado vezes o π, 3,14. Então, A é igual 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3,14. Então, a área desse círculo é 314 centímetros. Lembra que quando a gente fazia a área da figura plana, a gente lá na unidade sempre tem que colocar o número 2. Então, área, centímetros ao quadrado, tá? Sempre. 3, 2, presta atenção. Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 8. A fórmula usa diâmetro? Não. A fórmula usa raio. Então, novamente, se o diâmetro mede 8, quanto mede o raio? A metade. Então, é 4, ó. Vou substituir. A área é igual a 4 elevado ao quadrado vezes 3,14. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3,14. Então, a área dessa figura vai ser 50,24. Olha a unidade, centímetros elevado ao quadrado. Viu? Vamos lá. Agora, com a figura. Mesma coisa, ó. Aqui é um desenho, é uma figura de raio. Irei substituir. O raio aqui mede 3. 3 elevado ao quadrado vezes 3,14. Área é igual a 9 vezes 3,14. Logo, a área é igual, deixa eu tirar minha cola aqui, 28,26 centímetros ao quadrado. Show de bola? Alguma dúvida, galerinha? Observe como eu estou fazendo o cálculo. Olha na letra B. Na letra B, eu não tenho um desenho de um raio, eu tenho um desenho de um diâmetro, porque passa no centro da circunferência. Na minha fórmula, eu utilizo o diâmetro? Não, eu uso o raio. Se o diâmetro mede 10, o raio, então, mede quanto? 5, porque é a metade. Então, vai ficar, ó, A é igual a 5 elevado ao quadrado vezes 3,14. Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 3,14. A área desse círculo é igual a 78,5 centímetros ao quadrado. Show? Achou difícil? Vamos fazer exercício. A gente vê que na hora a gente toma impacto, mas quando a gente vai fazer os exercícios, a gente tira essa dúvida. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é no enunciado, quando vem raio e quando vem diâmetro. Quando vem raio, show de bola. Agora, quando vem diâmetro, eu tenho que dividir ao meio, partir em 2, tá? Com isso, a gente encerrou essa parte. Depois a gente vai para a segunda parte. Beijão, até o próximo vídeo.